Agora é hora de falar de estratégia, liderança e decisões que fazem a diferença. Hoje eu converso com o gestor empresarial Adriano Fidelis. Hoje eu converso com o Adriano Fidelis, que é gestor de empresa. Bem-vindo, Adriano. Obrigado, Luciana. E me conta, como é que fazer uma gestão de empresa? É algo complexo, algo que eu gosto, mas exige ali uma série de situações para você colocar isso ali para funcionar. Exige ali dedicação, estudo, enfim, não basta só querer, só força de vontade, não. Você gosta disso? Gosto. Jura? Gosto. Tem que ter muita matemática no meio, né? Um pouquinho. Sou péssimo em matemática. Os números são, assim, parte importante do processo, mas não é só a parte de números, envolve ali uma série de decisões, estudos, processos. O número é uma parte dessas. E como é que começou essa trajetória nesse mundo empresarial? Comecei trabalhando, enfim, CLT, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas e mesmo estando empregado, o bichinho ali do empreendedorismo me picou e eu tive a oportunidade de iniciar um negócio. E aí, o primeiro negócio foi um desastre, eu não tinha a mínima noção de planejamento, de capital de giro, tudo que é o mínimo que se espera para fazer um negócio girar. O segundo foi pior ainda, me associei a uma pessoa que também não tinha nem competência, nem capacidade para gerir um negócio, aí era um negócio um pouco maior e tomamos um prejuízo, porque tivemos que fechar a empresa em 7 meses, com estoque alto, com investimento alto também. E aí, além da falta ali de conhecimento de como tocar um negócio, eu apostei numa pessoa para trocar a empresa e de longe, a distância, não foi a mesma coisa. E o que me salvou foi que nesse período eu era empregado, então meio que eu estava tirando do meu salário para bancar um negócio em que eu não tinha o conhecimento e que eu estava apostando em alguém que não me deu o retorno esperado. E aí, sim, no terceiro negócio eu consegui acertar a mão, estudei, fiz uma série de cursos, me capacitei. E esse segundo negócio, que foi uma pizzaria, foi um sucesso, mas aí houve planejamento, estudo do ponto, enfim, estudo da parte dos moradores, do que eles esperavam ali, o que era a necessidade deles em relação a algo de food service, né, um restaurante, e aí foi muito bem implementado. E depois eu vendi essa operação para uma outra pessoa, era um cliente meu que depois ele gostou tanto ali do meu formato, do atendimento, não foi fácil até montar a equipe, ajustar a operação, e depois eu vendi para montar outro negócio. E esse outro negócio é um negócio que eu trago ele já ao longo do tempo, hoje aí é um dos meus principais negócios, mas no início foi bem difícil. Mas o que o povo erra quando vai abrir uma empresa? É o quê? Abre no supetão, eu vou abrir isso para ganhar dinheiro, gasta onde não deve, não entende de nada. Primeiro ponto, não se capacita. Uma empresa é uma responsabilidade, você abrir um CNPJ, você tem ali uma série de responsabilidades fiscais, tributárias, com pessoas quando você tem ali empregados, e as pessoas simplesmente acham que somente acordar 5 horas da manhã e dormir meia-noite, talvez isso faça com que a coisa aconteça, e não é. Exige muito preparo, muito planejamento, conhecimento do negócio que a pessoa vai entrar, e normalmente as pessoas não fazem isso, né? Porque viu alguém que deu certo no bairro, passou em algum lugar, viu uma loja cheia, e ela acha que aquilo ali também é para ela, e é muito simples. Não se planeja principalmente com capital de giro, que é o valor necessário ali para a empresa passar por aquele período inicial, sem depender da receita que vai ser gerada, e aí ela começar a ter ali todo um processo de ter gestão, ter a parte financeira de fato ali contribuindo para o negócio. Muitas pessoas fazem pegando empréstimo ou com uma rescisão de trabalho e apostam tudo. Eu diria que um dos maiores erros é acreditar demais e ter fé. Só isso não basta. Agora tem essas lojas, Líder Magazine, Marisa, deixa eu ver mais uma que faliu, são tantas, tipo Casa Cruz, Casa Matos, essas empresas faliram. Você sabe por que o motivo, assim, que foi falado na mídia, ou você tem alguma
resposta assim para dar em relação a isso? Assim, o detalhe a gente nunca vai saber, mas eu posso imaginar ali que o principal, gestão e também a questão de evolução, né? Hoje a gente vive uma era aí de tecnologia, de mudança de comportamento de compra, de mudança de estrutura de negócio, e talvez essas empresas, que algumas delas até centenárias, elas não acompanharam essa evolução, e talvez a gestão não foi ali suficiente para poder fazer com que elas ficassem mais tempo no mercado. Normalmente é isso que acontece, né? A gestão não foi acompanhando, ou a gente tem casos aí, como a Lojas Americanas, que teve uma gestão que por um período foi uma gestão fraudulenta, e mesmo assim, por conta dos acionistas, ela ainda conseguiu recuperar fôlego e se manter, mas tem algumas que não conseguem. O Mercado Americano foi roubo, né? Ela é um caso sério, um caso de desvio de conduta, digamos assim, se a gente puder tratar dessa forma, nessa simplicidade, um caso de desvio de conduta, né, de quem era responsável lá por gerir, principalmente a parte tributária e financeira da empresa, e chegou no ponto que a gente viu. Porque também tem o Porcão. O Porcão também era uma churrascaria que tinha em tudo quanto é lugar. Tinha aqui no Aterro, tinha em Ipanema e era sempre lotada. Do nada fale. Como entender isso? Um lugar que é sempre cheio e não era barato e falir. Ela não é sinônimo de faturamento nem de lucro uma casa cheia. Eu conheço histórias de empresas que faturando muito faliram. Mas faliram como se entra esse dinheiro? Então, a gestão, a parte de compra, de insumo. Outro ponto muito importante, a precificação. Eu posso estar com a minha casa cheia, eu posso fazer uma promoção e não lucrar com aquilo ali. Então, a precificação hoje é o ouro de qualquer negócio. Saber precificar bem, incluir todos os custos, fazer toda a análise ali, para que, de fato, essa receita gerada por uma venda ou por uma ação promocional, ela, de fato, ali caiba dentro daquele orçamento, cubra todos os custos e gere dinheiro para quem é dono do negócio. E nem sempre isso é bem feito. Tá? Mas aí tem problemas também que às vezes fogem um pouquinho da parte de processos e finanças. Aí a briga de sócio. Esse é o pior, né? Essa questão também é um pouco delicada. E aí a empresa está indo para um lado e o sócio está indo para outro. Isso às vezes acontece também. E aí a coisa desanda, porque uma empresa é um organismo vivo. E aí, se cada órgão daquele ali não funcionar de forma concentrada, de forma coesa, a coisa pode degringolar. E nem sempre é uma questão financeira. É lógico, o financeiro ele é o que move a empresa, mas às vezes questões comportamentais, de sócio, até mesmo de gerente, podem fazer com que a empresa vá para um caminho não muito agradável. E o que a gente pode diferenciar de um bom gestor de um grande líder? O gestor, em média, ele vai operar um pouquinho mais em processos. Ele vai respeitar a parte de ética, ele vai cumprir com as metas que, de repente, a diretoria estabeleceu para ele. Então, ele vai olhar muito número, processos e entrega. Eu entendo que o líder, ele olha isso tudo e também olha para as pessoas. Alguns líderes, eles extrapolam esse olhar, aí vão para a parte de ações de benefícios, né? Como que é o entorno daquela localidade, da empresa, o que eu posso fazer pela população em volta. Então o líder, ele olha muito mais do que números e processos, ele segue ali um caminho de cuidar das pessoas, de entender como que aquele time dele está, talvez mentalmente, se está com algum problema, e a empresa se colocar à disposição para fazer um pouquinho além da parte dela, que é só pagar salário. Por exemplo, se eu for abrir uma casa de festas, o que realmente eu tenho que fazer para essa casa de festa bombar? É correr atrás de um bom marqueteiro, um bom gestor, ou o quê? Ou ir no boca a boca? Bom, eu acho que o principal é você preparar a estrutura e definir muito bem qual o seu público para essa casa de festas. É uma casa de festas infantil? É uma casa de festas para casamento? Definindo o público-alvo, você vai traçar ali toda a sua trajetória, traçar principalmente a jornada desse seu cliente. E um ponto importante que vem antes é o perfil do cliente ideal. Então, se eu tenho uma casa de festa que é voltada para crianças, qual é o perfil do meu cliente ideal? É a mãe, é quem está fazendo o chá de bebê, enfim, você tem ali um leque de cenários em que você identifica os potenciais clientes que no final vão pagar pela festa. A partir disso, você monta toda uma jornada, seja de encantamento, uma jornada de como que eu chego até esse cliente. E aí vem a parte de marketing, né? Como que eu chego nesse cliente?
Então, fazendo até uma brincadeira aqui, tem empresas que elas já pegam o cliente dela no berçário. Então, as mães que estão acabando de ter neném ali, em algum momento elas vão fazer a festinha de 1 ano, de 2 até. Então, se fizer um trabalho bem... Estou falando aqui uma coisa um pouquinho meio megalomaníaca, mas é possível, sim, montar uma estratégia. Tem empresas de festas que elas estão na 3ª geração de pessoas que foram bem atendidas no primeiro casamento e a filha, o 15 anos, né, se é uma casa de festas que, de repente, trabalha com variedade, né, não só casamento. Então, eu diria hoje que é fazer muito bem o dever de casa, quem vai ser o meu cliente e definir a partir disso todas as jornadas. Que tipo de pessoas eu preciso ter na minha casa de festas para servir? O buffet vai ser um buffet que eu vou contratar, vai ser próprio? Então, definindo isso tudo, eu acho que o caminho para o sucesso é mais fácil. E para você hoje, qual é a empresa que é a top em gestão? Você fala assim, nossa, a empresa nunca vai falir. Eu gosto muito da Apple. A Apple é uma empresa aí que os números falam por si só. E a gente tem empresas centenárias, como a Coca-Cola. Não dá para negar que a Coca-Cola é muito bem gerida pelo tempo de mercado, enfim, pela marca forte na nossa mente. Podem falar tudo da Coca-Cola, que é ruim para o estômago, que faz isso, que faz aquilo, mas vai continuar vendendo. Sim. Então a gente vive aí num processo hoje de mudança de comportamento. A gente está trabalhando hoje aí num cenário muito de qualidade de vida, de produtos cada vez mais saudáveis, e a gente, por motivos óbvios, entende que a Coca-Cola não é, mas ela está na mente de todo mundo, e cada dia mais ela se multiplica na mente das crianças e dos adultos, e é algo que é difícil prever uma queda significativa desse produto no mercado. E qual foi o momento que você, como gestor, ficou assim, nossa, será que eu vou conseguir resolver isso? Teve um momento numa empresa que eu trabalhei em que eu tive um desafio, que era montar um planejamento estratégico de 1 ano, e a empresa colocou uma pessoa, um par meu, para que nós fizéssemos esse estudo de mercado e fizéssemos uma apresentação para a empresa inteira. É uma empresa multinacional, e aí é um estudo bem delicado, e com 3 meses esse meu parceiro foi demitido, e eu tive que tocar o projeto sozinho. E aí pairam dúvidas se você de fato vai conseguir entregar, como que seria toda a parte de buscar as análises, fazer entrevista com empresas que eram parceiras da empresa a qual eu trabalhava. E aí veio dúvida, porque era um projeto muito grande, e no fim deu tudo certo, a duras penas, poucas horas de sono, eu consegui entregar esse projeto, fui premiado, inclusive, pela entrega desse projeto, mas foram poucas noites de sono até Mas conseguir. foi na pressão? Foi na pressão. E como é que você lidou Na com pressão. isso? Eu aprendi que a gente precisa de calma nos momentos mais severos. É muito fácil ter calma no momento em que você não tem nenhum desafio, não tem nada te pressionando. Então é uma mentalidade que eu trabalho diariamente para que nos momentos mais ásperos, nos momentos mais que eu tenha que ter calma, eu tenho. Tá? No momento tranquilo, isso é o normal. Então é um trabalho mental que eu faço. Tem essa franquia agora chamada Cheirinho Bom, já ouviu falar? Sim. Então, ela estava bombando em tudo quanto é lugar. Hoje eu só estou vendo locais se fechando. É uma má gestão, porque são franquias. Será que as franquias também estão tendo uma má gestão? Eu conheço os responsáveis pela franquia, os gestores, né, os franqueadores. Qual a visão que eu tenho? No meu negócio, eu atendo redes de franquias. E conheço muito bem a Xerimbão. Hoje, quem tem uma franquia, né, quem é um franqueado, e ele paga por isso para ter lá um processo já formatado, validado, muitas das vezes ele esquece que ele tem que trabalhar. Não é simplesmente pagar o valor que a franquia exige para que você monte o seu ponto de venda. Existe um trabalho tão árduo quanto uma pessoa que abriu uma marca própria. O que eu vejo no dia a dia são poucos gestores, donos de franquias, que de fato são intensos na gestão, na parte de gestão de pessoas, principalmente na parte financeira. Há uma negligência muito grande quanto à parte financeira, os conhecimentos básicos de finanças, como fluxo de caixa, acerto de caixa, algumas informações ali de DRE que as pessoas não fazem.
Mas vale a pena abrir uma franquia dos outros, em vez de você abrir seu próprio negócio? Precisa se fazer uma análise também. Então, não é só porque uma marca é consolidada, tem milhares de pontos de venda, significa que eu terei sucesso, porque envolve, além de ter a marca, de colocar ela para funcionar, como que eu, individualmente, me sinto capacitado, até mentalmente, para poder gerir aquele negócio. Então, eu conheço pessoas que já tentaram 3, 4 franquias diferentes e hoje estão na quarta e tiveram sucesso, porque se identificaram. Talvez as primeiras ela estava num momento não muito bom mentalmente, e depois de bater cabeça, ela chegou num momento que ela encontrou e se encontrou naquela franquia. É lógico, um processo formatado, a franquia, assim, ela, no geral, ela é interessante. Porque entende-se que quem montou a franquia já validou, já errou à vontade e criou um processo. Mas também a franquia precisa ter pessoas gerindo, cuidando. Eu também vejo muito, assim, o franqueador, ele chega num momento em que ele só quer abrir franquia e esquece de cuidar. Mas a empresa também ganha mais com a franquia, né? Sim, sim, ela ganha porque ela recebe o valor para vender a marca, né, para poder abrir a loja, e depois recebe royalties, normalmente royalties por compra de produto ou por uso da marca. O que eu vejo é que algumas redes elas se especializaram em vender e não em gerir. Quando esquece de gerir, o franqueado, quem pagou aquele valor, ele fica frágil. Então aí é auxiliar na escolha do ponto, auxiliar inclusive na gestão. Eu acredito que um processo muito interessante para as franquias seria um processo de uma seleção muito rígida. Não basta ter só o dinheiro para comprar a franquia. Precisa mostrar competência, precisa entender ali todo o cenário em que ele vai se inserir. Então, assim, se eu não quero trabalhar de 8 às 5, por que eu vou ter uma franquia no shopping se o shopping encerra às 10? Então, assim, pasmem, mas tem pessoas que ainda acreditam que é comprar a franquia, botar um gerente mais os funcionários e simplesmente deixar e achar que no final do mês o lucro vai chegar no bolso. E não é assim. A franquia é um Mas trabalho árduo. no shopping também, um exemplo, tem uma loja lá de roupa, vou lá, Madame X. Aí em dezembro, além de eu ter gasto, né, com aluguel do shopping, com funcionário, com isso, com aquilo, o shopping ainda quer uma porcentagem do meu lucro de dezembro. Eu acho isso super errado. Se não é em dezembro, acho que é todo mês. Tem um negócio assim. Imagina, você tem que trabalhar, ainda tu paga o aluguel do shopping e tem que dar ainda o que você ganha pro shopping. Você sabe disso, né? Sim, sim. Você acha isso certo? Então nós temos a opção de não concordar. Mas aí você não fica no shopping. Mas eu vou um pouquinho além. Por que eu entro num negócio desse? Por que eu não faço uma análise profunda? Eu monto uma estrutura. Eu posso fazer tudo o que eu quiser antes de abrir uma loja. Inclusive projetar os meus custos. Então, se eu vou colocar um ponto de venda dentro de um shopping, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quais são os meus custos? Eu posso projetar isso para 1 ano, para 2 anos. Porque as pessoas querem abrir no shopping porque sabe que vai ter um movimento de pessoas e é porque aquela pessoa vai entrar. Não é possível que ninguém vai entrar numa loja. Mas é porque realmente vai vender. Agora, eu acho, errado, o shopping querer uma porcentagem em cima daquilo que eu vendo, porque ele já tem um aluguel do espaço. Aí eu vou ser bem incisivo. O shopping, ele está olhando para o negócio dele. Lógico, ele quer mais dinheiro, ele não está nem aí. Nós, como empresários, temos que olhar para os nossos negócios. Pô, mas cobrar mais uma parcelinha... Não, assim, eu entendo o que você quer dizer, mas eu, enquanto um empresário que vou me dispor a colocar uma loja no shopping, eu tenho que olhar os pontos positivos e negativos. Quais são os positivos? Fluxo alto, operar todos os dias, horário estendido, até 10 da noite. Opa, legal. Aí eu vou lá, de repente eu vou escolher um ponto dentro do shopping, tem pontos que são mais quentes, digamos assim, dentro do shopping, passagem, enfim, tem uma série de estudos que se faz. E quais são os pontos negativos? Se aumentar meu faturamento, o shopping me cobra um percentual adicional em cima disso? Em dezembro, como que é a cobrança? Esse shopping aqui cobra taxa de marketing? Quanto que é o meu contrato em relação a prazo, em relação a multa? Se a minha empresa não der certo dentro do shopping, quais são os custos que eu tenho caso eu tenha que rescindir esse contrato? Luciana, parece
algo assim banal, mas a maioria das pessoas não fazem essas contas. Simplesmente pulam para dentro de uma loja, depois elas vão descobrir que o faturamento não é condizente com os custos, e depois elas vão descobrir que se paga royalties para a franquia, se paga algumas taxas para o próprio shopping. Tem que pesquisar. Eu não sou muito desse mundo de empresário, de ter isso e aquilo, mas realmente eu penso em, por exemplo, uma coisa que está em alta, pet shop. Penso em abrir sim uma loja de pet shop, por que não? Mas tem o quê? Que estudar, eu tenho que ver Perfeito. onde que eu vou colocar, então tudo eu faço estudo, até para você estar aqui, eu tive que estudar você, porque eu Sim. sempre faço isso, para não falar besteira. Perfeito. Mas, por exemplo, eu já quis também pegar franquia de Cacau Show, mas quando começaram a falar, eu falei assim, corta, não aceito isso. Quis pegar daquela sorveteria OG, acho que é isso, OG, Sim. é OGGI. Sim. Primeiro, eu tenho que ter 12 freezer. Cada freezer é R$3.000. Eu tenho que comprar por mês uma X quantidade de produto para encher os 12. Tá, mas se eu não vender o que tem no negócio, eu tenho que comprar, porque eles forçam você a comprar. Aí você tem que pagar. Primeiro que eles fazem uma coisa que você, 50 mil você abre a franquia. Quando tu vê, tu já passa de 250. Só que eu já não tenho papo na língua, eu chego, meu filho, olha só, isso é surreal. Você está me cobrando 12. 12, já 10 vai dar o quê? 30 mil já vou dar na mão dele de freezer. Sim. E ainda mais eu tenho que dar. Eu falei assim, eu só tô dando. E onde está? Quer dizer, eu já falei, não quero. Eu monto então a minha própria sorveteria. Porque eu sei que eles querem lucrar, mas às vezes tem hora que você pensa assim, pô, vai lucrar, porque tá calor, as pessoas vão querer sorvete e tal. Mas e se o sorvete for ruim? Porque tem isso também. E se não tiver gosto? Então as pessoas às vezes não pensam isso. Tudo bem, o sorvetinho não é lá, mas é sorvete. Eu, pelo menos, se eu botar na boca uma coisa que eu faço, não gostei, eu vou jogar fora. Mas o que as pessoas hoje não vê, elas não pensam, eu vou fazer porque vai dar dinheiro. Eu vi duas amigas malucas querendo fazer um food truck porque uma outra que é chefe de cozinha fez um food truck e ganhou dinheiro, mas a mulher entendia de comida. Aí a outra vai lá, faz um food truck que realmente não entende, não sabe nem fritar uma salsicha. O que deu? Faliu, óbvio. Não tem uma pesquisa. Eu também não sou cozinheira, mas você tem que entender do assunto. E eu acho que hoje o que as pessoas erram é isso. Elas não fazem uma pesquisa. Elas querem assim, parece que solta dinheiro e vai. Pesquisa antes de fazer. Sim, e talvez exista um caminho muito mais fácil, que é você trabalhar no negócio que você tem intenção de operar. Então, por exemplo, uma sorveteria. Eu posso trabalhar voluntariamente em uma sorveteria. Eu posso fazer uma pesquisa com os maiores franqueados dessa rede que eu pretendo entrar antes de tomar qualquer decisão. Só que a gente é muito, assim, a gente tem muita vontade e isso sobrepõe o planejamento. É porque as pessoas também não querem ter esse trabalho, né? Tudo que flui tem que ter trabalho. E as pessoas não querem estudar. Sim. Eu falo uma coisa mesmo, eu tenho um grupo que eu divulgo as coisas do meu podcast. Gente, eu coloco lá. A, B, C, D. Tudo certinho para não me perguntar. A primeira coisa que a pessoa pergunta é o A, B e C. Aí eu mando lá, tá tudo no texto. Eu mandei, é gravado todas as terças-feiras, às 5 horas, no centro. A pessoa pergunta, onde é que é gravado? Eu falei, você não lê, não? Então, quer dizer, pode ser coisa besta, mas é assim também. Às vezes as pessoas não lêem nas entrelinhas. Sim. Aí vai lá achando que vai ganhar dinheiro e acaba, daqui a 2 meses, você sai do lugar. A comunicação é algo, assim, fundamental para qualquer relacionamento. Empresarial, então... Mas o povo não está assim, não. Eu acredito hoje que por conta da internet e dos celulares, todos os dias eu passo por esse desafio também, de mandar uma mensagem e as pessoas interpretarem assim, de forma totalmente distorcida e não leem. Por isso que eu prefiro falar com a pessoa às vezes no telefone e vou marcar reunião. Esse negócio de ficar de WhatsAppzinho, às vezes a pessoa não fala. Aí eu gosto de falar em áudio, tipo 5, 6, 7 minutos para explicar, e tem gente que não escuta. Principalmente ele, que não escuta. E eu falo, tá tudo explicadinho. Às vezes, sério, eu mando áudio 5, 6, 7 minutos. Mas aí que tá, você manda um texto, a pessoa não entende. Você fala um negócio, não estou entendendo. Então vamos falar. É mania do povo também não querer falar. Será que você já fechou contrato de trabalho por WhatsApp? Já? Já. Mas e aí? Já. Entenderam? Sim. Eu já não fecho. Eu faço tudo por telefone, vamos me ligar, vamos fazer isso, para a pessoa poder entender. Porque às vezes ninguém entende, cara. Ninguém lê.
Sim, isso é uma realidade. Agora, o que que eu tenho, o que que eu penso e que eu tenho feito hoje? Toda mensagem que eu vou produzir e enviar para alguém, eu coloco ali. Essa mensagem ela tem que ser entendida por uma criança de 10 anos, para ver se facilita o entendimento. Mas se a pessoa não lê, não vai adiantar. Se não lê, não vai adiantar. É por isso que eu acho que não tem. Você vê, às vezes, um restaurante que tem já, né, muito português, muito espanhol e tal, eles não têm uma mentalidade de hoje, é tudo voltado e eu já vi fechar vários. Por quê? Porque eles não querem abrir um novo conhecimento, é sempre aquilo e aí acaba o quê? Se estrepando. Sim, a tecnologia hoje ela está aí para auxiliar quem quer crescer, quem tem mente aberta, e as empresas que não aderirem Olha, fatalmente vão ficar pelo meio do caminho. tem empresa que não tem, aceita cartão. É só no dinheiro, e aí? Hoje em dia você não anda mais com dinheiro, é só cartão, Sim, é Pix, ou é crédito, débito. Como é que uma empresa dessa vai sobreviver? ela tem que confiar muito Na na venda, né? venda, no portfólio dela. Se for um restaurante, confiar muito no cardápio, tem que ser algo muito tradicional, que inclusive uma das tradições seja receber só dinheiro. Eu só enxergo dessa forma, mas de certa forma, para atrair público novo, já gera um conflito. Pô, não vou pagar em cartão? Como assim? Não aceita Pix? Hoje é tudo pelo Hã? cartão, pelo celular, aproximação. Enfim, mas existem cenários iguais a esses. E Agora, o Brasil, você acha que ele dificulta muita gente de empreender? não dificulta, eu acho que não apoia. O Brasil, eu acho que faz errado. Vou fazer um paralelo aqui, que é a minha visão. Para você dirigir um automóvel, precisa se fazer uma série de aulas. Depois passar por um teste no Detran e conseguir a sua carta ou a sua carteira de habilitação. Para ser empresário, não precisa de nada disso. Então eu acho que o governo ele incentiva sim o empreendedorismo, assim como influenciadores, como bancos, como plataformas digitais, influenciam muito, mostram somente os que têm sucesso, que é um número muito pequeno, então todo mundo acredita que pode, e não é dessa forma. E o governo ele não cria um mecanismo para controlar, para criar uma regra e, de fato, deixar alguém apto a ter um CNPJ. Não é isso que a gente vê. Então eu acho que o governo ele apoia, mas ele não ajuda, ele gera um conflito. Então ele deveria ter ali um rigor maior para que alguém conseguisse ter um CNPJ. Mas quando essa empresa que tem um dinheiro, é igual o lance da minha área, eu produzir um filme, eu tenho que pegar um patrocínio de uma empresa. Mas para pegar, eu tenho que ter uma carta que uma lei me dá autorizando eu pegar dinheiro dessa empresa e essa empresa deduzir no imposto de renda. Será que essa empresa que me der esse patrocínio, ela vai conseguir me dar um bom patrocínio e ainda conseguir reduzir um bom dinheiro no imposto de renda dela? Vale a pena para ela? Sim, do ponto de vista cultural, se a empresa tiver esse viés de patrocínio, enfim, de incentivo à cultura, e depois, com certeza, para essa empresa fomentar esse patrocínio, ela vai querer entender o projeto, conhecer as pessoas que estão por trás do projeto. Acredito que seja o mínimo que ela teria ali para criar sinergia, para de fato ela entender que é algo que vale a pena ela investir, até porque questões de imagem, que tipo de produção que vai ser feita, tá? É algo com apologia a alguma coisa ou não, algo que vá contra os princípios da empresa, até porque quando a gente fala de incentivo à cultura, de patrocínios em geral, a gente entende que são empresas de um porte um pouco maior. E normalmente essas empresas têm uma diretriz, têm todo um sistema de regras, de conduta, e a gente já viu casos aí muito importantes no cenário nacional de empresas que encerraram patrocínio com uma pessoa porque ela agiu de uma forma que não condizia com os princípios da empresa. Eu acredito que a empresa faria isso tudo, mas eu acredito muito que tem empresas que têm um viés de patrocínio, umas para esporte, outras para a parte cultural. Eu acredito que é válido, a empresa tem essa possibilidade. A parte de dedução não é algo astronômico, acho que é uma forma de incentivar, mas não que a empresa tenha ali um benefício, né, gigantesco. Bom, será que Tá? também não tem muito patrocínio por conta disso, que a empresa não se beneficia? Então, ela se beneficia, mas assim, achar que é algo muito relevante, talvez não. Eu entendo que é mais por princípio de fomentar a cultura, a empresa tem esse viés de querer, enfim, olhar para esse tema, mas até porque, como eu falei, empresas mais estruturadas elas não vão
olhar para esse negócio, né, de patrocínio como uma fonte de dedução de impostos ali que vai trazer um resultado muito significativo. Teve já alguma situação que você já viu de uma pessoa salvar uma empresa e ter que prejudicar um funcionário? Já, isso acontece bastante. Isso acontece bastante. É outra coisa que eu te pergunto antes do que eu esqueça. Por que muita gente, quando está em crise na empresa, acha que a melhor solução é demitir funcionário? Porque não olha para o todo. Uma empresa que tem um mínimo de gestão, ela vai olhar para os processos, estoque financeiro, processos inclusive de contratação, ela precisa olhar o todo. Acredito que uma empresa se faz de uma série de regramentos, uma série de conexões internas, e simplesmente reduzir a folha de pagamento talvez pode contribuir por um período, mas nem sempre é o caminho para que essa empresa se salve. Até porque a empresa, em geral, ela é fomentada por venda, por negócios, e talvez cortar, mas aí vai ter que ser feita uma análise muito individual para entender. Um caso muito extremo aqui seria um erro de cálculo. Eu contratei mais pessoas do que de fato eu tenho necessidade, e aí a minha folha ela está muito acima do que eu necessito de pessoas, e isso está me causando um custo extra. Só entenderia dessa forma. Mas uma empresa já consolidada, com a tua operação ali, e por um momento de crise lá e demitir, tem que analisar com um certo cuidado. E até falar uma coisa aqui, mas deixa eu ficar quieta. Para depois não vir atrás de mim. Porque tem empresa que às vezes demite você, achando que demitir a empresa vai aumentar, vai dar um up, e às vezes nem é isso, né? Tem esse tipo de coisa, que eu vou demitir fulano, mas o que adianta? É o quê? O salário do fulano que está tão alto? Eu acredito que se uma empresa bem gerida, e quando a gente está falando de negócio, a gente está falando de investimento e retorno. E retorno também de pessoas, né? Estamos falando ali de um funcionário. Se for demissão para substituição, talvez aquela pessoa não estivesse entregando o que a empresa esperava. Aí é uma troca. Ou às vezes é o seguinte, você tira para botar amiguinho, né? E aí já... né? Rio TV Câmara. Eu falo que eu trabalhei lá. E lá é assim, lá você tira para botar amiguinho. Como eu não devo nada a ninguém, eu falo mesmo, não tô nem aí. E aí a gente já vai misturar um pouquinho de empresa privada com política, que tem muito isso, né? Dos acertos. Não, né? na política é totalmente isso. É tirar as pessoas que realmente querem fazer um trabalho para botar amiguinho. Aí esse amiguinho não faz nada. Aí chegou esse cara agora, né? Que ficou no lugar do governador, que o governador sai mal, termina de fazer uma gestão para poder ir para outra. Aí eu te pergunto, como é que a pessoa vai votar num cara que larga, né, o governo do Rio de Janeiro para poder se candidatar a Senado? Como? Aí o cara entra no lugar e demite mais de 600 pessoas que ele praticamente que economizou mais de 6 milhões ou bilhões. Olha isso, quanto que esse povo ganhava? Sim. Acho que assim, o fato dele ter demitido é o de menos. O problema é o fato dessas pessoas estarem empregadas há quanto tempo? Não, mas ele demitiu foi quando você tem cargo de confiança. Sim. Mas antes dele demitir, elas estavam lá, recebendo salários. Quanto custou isso para os cofres? Acho que foi 6 milhões ou 6 bilhões, foi alguma coisa assim. Ou mi ou bi. Mas aí te pergunto, para tirar 600 pessoas, quanto que um cara ganhava? Mais de 30 por aí, né? Para fazer as contas. Sim. E às vezes são pessoas que não fazem nada. Aí acaba tirando, de repente, uma vaga que poderia ser de uma pessoa, de um pai de família que está lá trabalhando. Sim. Porque ninguém faz isso. Coloca um governador, um vereador para ganhar um salário mínimo de 1.700. Será que vai ter bastante gente para se candidatar? Acredito que não. Não, né? Infelizmente, essa questão política é algo que a gente precisa avançar, precisa, muito. Enfim, de fato, construir algo honesto. Isso é gestão também. Sim. Porque se tivesse uma boa gestão, a saúde estaria boa, a educação, que a educação tem os piores livros para você estudar. Lá no médico que você vai, às vezes não tem um remédio para dor, não tem aquele negócio que pendura, que faz de soro. Sim. Então, quer dizer, para onde que vai? Sim. A merenda.
Onde que você viu dar para a criança um arroz, feijão e ovo? Isso também é gestão, porque se tivesse uma boa gestão, Sim. não daria isso. Mas eu não estou criticando não, tá? Eu só estou conversando. Sim, a diferença é muito pequena de uma gestão pública para uma gestão privada. Tem muitos atributos idênticos ali, de investimento, de cuidado. Mas no consenso é o quê? É gerir uma coisa decente. Sabe? Sim. Colocar tudo bonitinho. Vamos fazer isso aqui de uma forma. Porque às vezes você está vendo uma empresa que, tipo assim, nossa, a empresa está aí, ó, no topo. Por quê? Porque tem um bom gestor, ninguém rouba, ninguém pega nada, ganha exatamente o salário que é. É verdade. E o gestor, seja ele privado ou público, ele tem que ter o cuidado, principalmente os diretores, os responsáveis por uma área, por uma empresa, por um setor, têm responsabilidade e devem cuidar da coisa privada ou pública com ética. E ponto. Isso é inegociável. Se você tiver um funcionário, porque tem gente que fala assim, o funcionário ele veste a camisa. Beleza que veste a camisa da empresa, mas será que ele veste mesmo? Ou ele está ali querendo ganhar o dele e de repente fazendo alguma mutreta por fora? Você já viu algum funcionário assim? Sim. Infelizmente já. Infelizmente já. E acontece na empresa, seja privada ou pública, e aí cabe à empresa, tudo vem da raiz. Se a empresa tem uma raiz de ética, de processos, de controle, essa pessoa tem que ser expurgada da empresa, seja ela pública, seja privada. Então, as bases que solidificam uma empresa são muito importantes: ética, valores, processos. E quando você tem processos, você meio que conduz as pessoas, ou para ficarem e seguirem, ou até mesmo para se retirarem, ou para que peçam para saírem. E esses processos é que validam isso. Então, empresas muito sólidas, elas têm processos rigorosos de ética, enfim, isso tudo traz ali uma segurança e essas empresas vão tendo sucesso. A gente tem órgãos públicos muito bem geridos. Infelizmente, o que a gente vê na mídia não é o que representa, mas temos órgãos públicos bem geridos. Você já trabalhou em um órgão público? Não. Trabalharia? Não. Sim. Sim. É porque lá também, é que o negócio, às vezes você quer fazer um trabalho legal, mas você é impedido. Aí como é que fica? Como é que você vai realmente fazer esse trabalho? É por isso, por exemplo, você ser um gestor empresarial, qual é a graduação que você tem que fazer? Administração? De preferência, administração, finanças. Gestão, né? Pública? Se você for para a parte pública, uma parte de administração pública, eu acho que é importante. E vivência. Acredito muito na experiência de campo. Eu tenho 30 anos de mercado. Então, como eu te falei no início, já quebrei empresa, já entendi, já aprendi, já me qualifiquei bastante, né, dentro do possível, do que é o mínimo aceitável para um gestor empresarial, e muita vivência de errar, ajustar e colocar em prática. Errar, ajustar e colocar em prática, porque tudo muda, então você tem que se adaptar, tem que entender todo o processo ali. Tem que fazer um check-up, né? Porque até na minha área mesmo, eu tenho que... Tudo muda. Da minha época de formação, 98 para cá, é bastante coisa. Mudou. Sim. Como é que você faz uma edição, mudou a forma de produzir, mudou leis. Hoje em dia você não tem mais uma lei do mecenato, que você entregava no disquete. Hoje é tudo online. Antigamente não. Então você tem que estar antenado aquilo ali. Se você não tiver, agora eu duvido que uma pessoa que tenha um trabalho público, que ele tenha essa graduação toda. A gente tem essa visão, né, de que... O cara deve ter no mínimo uma 4ª série, 5ª série. Um funcionário público, ele fica lá por algum motivo que não é o que a gente espera, que é prestar um serviço público. Temos, sim, pessoas que fazem com bastante louvor, mas a gente entende o que a gente vê, né? Não tem como mentir, não tem como esconder. A gente vê muito caso que a gente não gostaria. E qual é o conselho que você dá para uma pessoa que pensa assim, eu quero ser um gestor e quero ajudar a empresa a se reerguer? Acredito que muito preparo, tem que ter um mínimo de estudo, tem que ter sim um conhecimento, principalmente na área de gestão empresarial, na área financeira. Acredito que o trabalho de campo, vivência em alguma empresa, para que se consiga olhar ali como que é o mecanismo na prática, ajuda muito. Ajuda muito. Tá? E é uma formação, não é algo que você, estudei, me formei e sou um gestor. É lógico, você tem as fases, tem os desafios que você encontra no caminho que fazem você crescer,
É Isso porque é você vai importante. estudando, né? Cada hora você vai aprendendo uma coisa. É. Se for depender de mim para gerir uma empresa, tá ferrado, porque mas eu entendo. Aí é que tá, eu entendo de certas coisas, por isso que eu faço a pesquisa, eu vejo como tá, a parte, quando eu te falei da parte da saúde, da educação, porque eu também sou Sim, psicanalista, então eu vejo como é que tá a sim. saúde. Se eu for procurar qualquer coisa da área de saúde mental, não encontra. E aí, é complicado, porque a pessoa está precisando. Hoje em dia o povo tá doido, cara. Sim. O povo não tá com a saúde sã, não. Tem alguma coisa que as pessoas têm que se atenar a isso. Só que ninguém se atenta. As pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Sim, hoje as próprias empresas hoje elas já têm aí legislações específicas que fazem com que a empresa olhe também para a questão da saúde mental dos funcionários. Está muito forte isso hoje. E realmente a questão mental ela influencia bastante, pelo menos na minha visão, influencia muito. Porque se você não consegue lidar, tipo, na pressão, você também pode ter um colapso, você pode ter um burnout, pode ficar ansioso por querer fazer aquele projeto que dá certo, e você fica, gente, será que tá certo? Será que tá bom? Então, assim, há um desgaste também. Sim, sim, a gente tem alguns setores que são mais propensos a ter essa pressão e gerar esses transtornos. Serviço bancário, a gente tem muito essa questão de ter ali esse reflexo de uma pressão para atingir os números, as metas. Só que as empresas hoje elas precisam evoluir, precisam entender que o funcionário não está ali só para receber o salário, precisa ser cuidado também. Esse é um grande ponto. E o mental faz toda a diferença hoje. Não adianta você Total. chegar para trabalhar, se em casa não está bem, se o seu filho está internado, está doente, isso tudo a empresa tem que começar a olhar mais para isso. E você acha que esses líderes, né, que gerenciam essas grandes empresas, eles já nascem assim ou são tudo formado na dor? Não, eu acho que a formação ela é contínua. Muito dos líderes que a gente hoje entende como líderes bons, que são exemplos no mundo, com certeza passaram por desafios, cometeram erros. É um aprendizado constante. É um aprendizado constante essa formação de líder. Eu não acredito que nasçam. Talvez alguns tenham uma tendência a olhar o todo, a olhar as pessoas, mas a minha visão é que é um preparo, é um caminho que vai sendo traçado. Tem alguma empresa que você fala assim, nossa, eu queria fazer essa gestão ali? A Amazon, Sério? sim, Tá tão boa assim? sim, sim, é uma empresa de vanguarda, uma empresa hoje que está aí, uma das mais. Nike, tá bom? Tá bom também, Nike. Adidas. Tem Sim. uns que eu já não vejo muito. Eu não vejo mais falar da Rainha, eu não vejo mais falar da Mizuno, da ASICS. Essas empresas, algumas elas tomam um viés de marketing, um viés de público-alvo que talvez elas continuem, talvez até faturando mais, e talvez a Nem gente sabe. imagine que as que estão mais na mídia tenham uma proporção maior, e talvez não seja isso. Então, algumas escolhem patrocinar um determinado esporte, fazer alguma ação direcionada para um grupo, isso tudo é estratégia. Tá? A própria Mizuno. Tá? É Então, porque tem empresa que ela designa, por exemplo, a TIM, ela só patrocina coisa de música, parece. Tem assim, Coca-Cola, eu não sei muito porque eu até vejo lá algumas coisas, mas eu não vejo muito patrocínio de Coca-Cola. sim. Então, tem esse direcionamento em que a empresa, com certeza, através de estudos, alguma análise é feita para direcionar as verbas de marketing, todo o esforço dela de posicionamento, de mercado para algum público em geral. Algumas são geral, né? A gente fala a parte de alimentos, aí você vai fazendo um público geral, mas ainda assim você tem uma empresa de energético, alguma coisa assim, que precise ter um público específico e ela abrace aquilo ali. Na época da pandemia, muitas empresas optaram pelo home office. Hoje em dia, muita gente ainda está. Você acha que se atrapalhou um pouco? Porque o melhor é trabalhar realmente presencial? Eu acho que no começo atrapalhou um pouco. Por quê? Você tinha uma jornada de décadas de um regime de horário. Eu saio de casa, eu chego no trabalho e eu aguardo até o meu horário de sair. E lá eu tenho toda a minha rotina diária. E aquilo ali por décadas, pessoas trabalhando há 20, 30 anos, até mais, nesse ritmo. E de uma hora para outra você está dentro da sua casa, quem pode monta uma estação de trabalho, quem não pode talvez está na sala, criança gritando, cachorro latindo. Então foi uma mudança muito drástica. E eu acredito que impactou muito
Aí vai depender também do tipo de negócio. Empresas que já são de tecnologia, talvez foi um pouco mais fácil. Algumas já tivessem pessoas trabalhando remotamente. Em alguns setores sentiram mais. Hoje eu acho que está mais aceito, né, pelo mercado, mas aí depois veio, hoje é consenso no mercado que para alguns setores ficou improdutivo esse formato. E aí algumas começaram a voltar com um trabalho para o escritório. Aí depois algumas aboliram a sexta-feira. E aí é um detalhe que a gente vai ter que olhar muito o setor. Tem setor que é impossível você fazer home office, mas quando você vai para a parte de tecnologia, serviços de escritório, alguns serviços financeiros, que é possível hoje, em função da tecnologia, você ter a capacidade de fazer uma gestão à distância, ok, mas tem trabalhos muito braçais ou trabalhos que dependem de a pessoa estar fisicamente naquele local. Aí talvez não flua. Mas hoje já está um cenário um pouquinho mais definido, né? As empresas que testaram e não foi aprovado já voltou, e as empresas que, enfim, deu certo, elas continuam nesse cenário, algumas mistas, outras 100% home office. Agora vamos lá. Mercado, pet shop, uma escola, uma clínica ou uma casa de estética. Qual desses 5 seria bom para empreender? Todos eles. Não, mas não dá. Os 5 de uma vez, só vender teu rim, né? Eu fico com o supermercado. Eu acho que o mercado, você tem que ver um lugar legal, porque ele vai vender. Você vai abrindo qualquer mercadinho, eu acho que ele vai vender, porque todo mundo vai ali querer um arroz, um feijão, um suco. Mas também o povo vai pelo preço, ou não? Depende do seu público-alvo. Porque tem mercado aí que um suco, vamos dizer, vou dar um exemplo de uma Coca-Cola. Eu já vi no mercado a Coca-Cola 7 e pouco, que é no valor. Mas eu já vi no outro que a Coca-Cola estava quase 20. E o mercado é assim, ó. Assim, o supermercado eu entendo como um produto de primeira necessidade. Ninguém, até que me prove o contrário, vai deixar de se alimentar. Porém, se não for bem gerido, também fale. Também encerra as atividades. E aí vem do planejamento. Ponto de venda. Qual a localização do meu ponto de venda? O público-alvo do entorno. Ou, se eu já tenho um mercado que o meu público-alvo, qual é a classe do meu público? É classe A, é classe B, é classe C? Qual o ticket médio, né? Quanto que, em média, um cliente que entra na minha loja compra? Eu tenho que ter isso tudo, eu tenho que ter esse estudo e o meu posicionamento também. Eu quero me posicionar como um supermercado premium. Pô, você compra 4 itens, já dá mais de R$100. Então, o posicionamento faz muita diferença. Eu me posiciono como uma empresa que cobra caro, que o meu valor é acima da média. Então, eu tenho que ter cliente nesse porte. E aí eu vou direcionar todos os meus esforços onde vai ser o meu ponto de venda. Então, não vai ser na Zona Norte, vai ser na Zona Sul. Tá? Mas tem mercado que não tem, por exemplo, Zona Norte ou fora. Então, por exemplo, Mundial tem lugar que não tem. Zona Sul é só na Zona Sul, mercado. Agora, tinha mercado Disco, Sendas, Rainha, Paz Mendonça e fechou. E era um mercado que aquilo que eu te falei, lotado. Sim, sim. Mas só esse movimento todo não é garantia de permanência no mercado, né? Você tem ali, como a gente comentou, as estruturas internas, elas podem alavancar o negócio, mas podem abalar. Sócios, a parte de gestão é muito importante. Saiu um gestor, entrou outro que tomou decisões equivocadas. O próprio tempo também, teve sucessão nessa empresa, e essa sucessão foi bem sucedida ou não, colocar a segunda ou terceira geração para tomar conta, acontece muito isso. Lá quem fundou a empresa, que, enfim, botou ali cada tijolinho e essa empresa cresceu muito e tem X lojas e hoje ela é muito grande, mas em algum momento aquele sócio vai se afastar por qualquer motivo e vai precisar de sucessores. Essa sucessão foi preparada, foi planejada? E se foi, como que foi feita? Se o sucessor vai dar continuidade a todo o projeto? Então tem um ambiente bem complexo. Eu analiso como as estruturas internas se manterem firmes, assim como o pilar de uma casa, para que você consiga construir terceiro, quarto, quinto andar. Então, nesse sentido. E qual o conselho que você dá para quem quer empreender hoje? Estudar muito do negócio. Procurar. Me procurar também para orientar, mas de fato, estudar muito do negócio. De preferência, antes de
abrir um CNPJ, antes de fazer qualquer coisa, entender do negócio que ela quer atuar. E aí pode trabalhar voluntariamente, ela pode fazer um intercâmbio, ela precisa, de fato, viver aquilo sem precisar colocar todas as economias, colocar a expectativa. E aí ela vai entender que ela tem que trabalhar sábado e domingo, de 5 à meia-noite, todos os dias, ter que fazer 10 funções ao mesmo tempo, até que ela consiga contratar pessoas. O Sebrae tem bons cursos para... Sim, sim, sim. Acho que pode melhorar muito ainda, mas é hoje aí o nosso principal fomento para que as pessoas consigam já ter contato com o empreendedorismo. O Sebrae tem bons cursos. Apesar que eu acho que alguns eles não deveriam cobrar. Eu acho que Tem uns que são de graça. Sim, sim, mas esses são os cursos mais básicos e tudo. Eu acho que eles deveriam fomentar mais e de graça. Tá? Mas para a pessoa empreender, ela tem que ter uma verba. E aí, onde é que vem essa verba? Fazer empréstimo no banco? Não, aí já está começando errado. Se for fazer um empréstimo para poder empreender, eu não acredito que comece bem. Então, assim, tem que haver um planejamento, inclusive qual capital que eu vou precisar para investir? Máquinas, equipamento, o caso dos freezers. Depois, quanto tempo a empresa vai girar sem que eu dependa da própria receita dela? Se não vier a receita, de onde eu tiro para pagar funcionário, aluguel? Então, é necessário o capital de giro. Eu acredito que pegar um empréstimo para iniciar um negócio já é começar devendo. Então, tem Mas que você acha que haver... ela tem que fazer o quê se ela não tem um dinheiro guardado? E aí ela junta, ela vai fazendo algum tipo de Brasileiro juntar trabalho. dinheiro? Tá bom. Então tem esse detalhe, mas iniciar o projeto já devendo... Mas é o que muitos fazem. Eles fazem o empréstimo para poder abrir o negócio. Sim, sim. E é algo muito ruim de falar. Para você ter uma ideia, Luciana, em 2022, o IBGE começou a acompanhar empresas e esse acompanhamento foi por 5 anos. Tá? Então ela começou lá em 2017 a acompanhar as empresas que foram abertas lá aos CNPJ. Em 2022 encerrou o ciclo de 5 anos e aí, das empresas que abriram, 60% não chegaram ao 5º ano. Então a gente está falando de uma mortalidade de 6 em cada 10. Isso é muito grave. E um outro dado importantíssimo, em 2024, 6 milhões e 900 mil empresas estavam inadimplentes. Essa inadimplência gerou aí um volume de mais de 130 bilhões em dívidas. E hoje ainda tem uma coisa boa, que o povo não aceita cheque, porque imagina quem aceitava cheque naquela época. Sim. É o famoso cheque bumerangue, ia, voltava e prejudicava e tal. Hoje em dia já não tem, então quer dizer, essa dívida já... Mas normalmente essas dívidas são dívidas de empréstimo, dívidas de curto prazo, cheque especial. E aí tudo isso foge do planejamento. Como que eu já planejo iniciar um negócio com dívida? A não ser que seja muito bem calculada essa dívida. Eu tenho certeza de que a receita vai vir e eu vou cobrir todos os meus custos, inclusive o custo de um empréstimo. E o banco não vai facilitar em nenhum momento para receber o valor que ele te emprestou. Então, eu acredito que tem fazer ali o capital de giro, isso é crucial. Ou então a pessoa não abre. Porque abrir apostando é como pular de um avião sem ter paraquedas. Ah, não, de alguma forma vai nascer uma asa aqui, eu vou conseguir chegar lá embaixo e vou me salvar. Não é assim que funciona. Não basta querer, não basta acordar 5 horas, vou trabalhar mais que todo mundo, até meia-noite, sábado e domingo. Não onde rola. é que a gente pode te encontrar? Eu fico no Instagram, tem Fidelis Controle, é o meu Instagram. Só lá? Você tem alguma loja física, algum lugar que a pessoa vá até você? Eu tenho um escritório aqui no centro do Rio e eu tenho um trabalho que eu faço na parte de gestão. Eu sou franqueado de um software, o PDV Legal, e eu forneço esse software para os clientes que querem ter uma gestão mais redonda, uma gestão mais assertiva. E aí eu atendo o Rio de Janeiro, atendo o Brasil inteiro com esse software. Querido, obrigada, adorei. Quando eu for abrir meu mercado, eu te chamo. Mas é bom para as pessoas também poderem entender, não é só ir lá e abrir. Tem a parte, outra parte também, que é a parte de dinheiro, que é onde o povo se endivida mais ainda. Sim. Ainda quer abrir um negócio e depois acaba se frustrando porque deu errado. Sim, eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo seu projeto. Obrigada.